Começa o debate já a seguir com o deputado do PSD, Nuno Reis, é também coordenador do PSD para a Comissão de Acompanhamento, da Comissão Eventual de Acompanhamento da Troika, e ainda Eurico Brilhante Dias, secretário nacional do Partido Socialista. Boa noite, bem-vindos. Sr. Deputado, a reação, pergunto primeiro, se não se importa, a reação a isto que aconteceu hoje na conferência sobre o aniversário da TVI, com o Ministro Miguel Relvas. Tem a crítica do Partido Socialista? Não, a circunstância, ainda para mais, tem que fazer uma declaração de interesses. Eu sou professor do ISCTE, que é a minha escola. Amanhã de manhã estarei a dar aulas e... Não estava lá com cartaz hoje? Não estava de todo. Mas devo-lhe dizer que a minha primeira reação é sempre a de que é lamentável. É lamentável que estas circunstâncias ocorram. É lamentável que um ministro de um governo legitimado pelo Parlamento, e esse Parlamento eleito pelos portugueses, fique perante esta circunstância. Mas deixe-me dizer que quando vi as imagens pela televisão, ocorreu-me quase de imediato a frase de Salgueiro Maia, de 24 para 25 de Abril. A Grande Vila Morena parece que é, de facto, a canção número 1 do top durante estes dias. Mas Salgueiro Maia, quando olhou para os militares que o iriam acompanhar mais tarde até Lisboa, disse aos Estados corporativos, os Estados sociais e o Estado a que chegámos. E infelizmente aquilo é o Estado a que chegámos. É um Estado que neste momento tem na sociedade portuguesa uma conflitualidade latente. Uma conflitualidade que se expressa nos cafés, na rua, e que depois tem este borbulhar que ocorreu com o ministro Miguel Relvas nos últimos 2 dias, mas que episodicamente vai acontecendo noutras circunstâncias mesmo, diferentes na Assembleia da República. É uma conflitualidade latente que, mais uma vez, peço desculpa, lembro-me de José Gil, que fala do buraco negro que está em nós e diante de nós, quando fala do roubo do presente na sua crónica, na crónica que fez na revista Visão no fim do ano passado. E é esta angústia, e esta incerteza, e esta não perspectiva de futuro, de esperança no futuro, num governo que, apesar de tudo, nos últimos 18 meses, aquilo que tem feito é colocar portugueses contra portugueses, os públicos contra os privados, os novos contra os velhos, ou os mais velhos. Esta conflitualidade depois resulta em episódios como estes. Num ministro, mas aí, perdoa-me o sublinhado, num ministro cuja fragilidade política é manifesta há meses. E por isso os episódios em torno do ministro Miguel Relvas têm um picante adicional que nos leva sempre a perguntar porquê. Porquê que continua? Porquê, Sr. Deputado? Antes de mais, boa noite. Eu quero enquanto deputado da maioria, mas sobretudo enquanto democrata que sou, naturalmente dizer que não fiquei satisfeito com aquilo que se passou hoje. Naturalmente que não está em causa a liberdade de expressão, não está em causa o direito à manifestação, mas de facto a forma como as pessoas entenderam manifestar-se coartou a liberdade de expressão do próprio Ministro. O Ministro estava convidado, o membro do Governo estava convidado pela TVI a propósito de uma das comemorações dos 20 anos da TVI, a quem aproveito para endereçar de resto os meus parabéns. Muito obrigado. Estava no ISCTE, escola onde o Eurico Dias dá aulas, estava a tentar fazer uma intervenção e foi impedido de a fazer, com públicos, com insultos, quase que bloqueando a saída do Ministro. Naturalmente isto revela alguma falta de civismo, alguma falta de respeito pelos valores da democracia e, portanto, condeno esta forma de manifestação. Sendo que há como dizia o senhor, pergunto, como dizia o Dr. Eurico Brilhante Dias, na origem desta insatisfação está o próprio Governo, ou as políticas do próprio Governo, ou não há essa insatisfação latente, não a reconhece no dia-a-dia? Repare... E ela tem que rebentar por algum lado? O processo de ajustamento a que o Portugal, neste momento, está submetido é naturalmente um processo lento, um processo duro. As medidas que estão a ser implementadas são medidas recessivas, são medidas que causam no imediato perda de emprego, são medidas que causam recessão. Na realidade, há um custo
que já no passado Portugal, em momentos distintos da sua história, passou, mas que é, estamos a enfrentar neste momento a maior crise dos últimos 120 anos e naturalmente que há impactos sociais que naturalmente aqui ou ali se têm manifestado, umas vezes de forma mais ordeira, outras vezes de forma menos ordeira, mas julgo que é de sublinhar ainda assim as palavras recentes até do Sr. Ministro Vítor Gaspar, quando veio elogiar a forma como o povo português tem sabido resistir, tem sabido empenhar-se neste processo e julgo que de uma forma muito abnegada. Se Portugal hoje é visto de uma forma muito mais credível do que no processo de ajustamento, isto deve-se muito à forma como o povo português tem enfrentado esta crise. Mas podia ser de outra maneira. A carta que o secretário-geral do Partido Socialista enviou aos membros da Troika esta semana dá uma outra alternativa, aliviando as pessoas, ou não? As mesmas pessoas que estão eu julgo que dá crispadas. Dá a aparência de uma alternativa. Eu respeito o líder do Partido Socialista, respeito a forma que encontrou, neste caso em concreto, para se demarcar das políticas do governo, mas não tenhamos ilusões. Se de facto, por qualquer golpe do destino, este governo não chegar ao fim e o processo de ajustamento tiver que ser continuado pelo Partido Socialista, não haverá grande alternativa às políticas que estão neste momento a ser implementadas. E, portanto, esta carta é para nós muito mais uma questão de forma do que divergência de conteúdo face às políticas que estão a ser seguidas pelo governo. Não há alternativa a estas políticas? Não, há outro caminho para concretizar as metas que nós contratualizamos com a Troika. E eu deixo-me dizer que esta carta tem duas dimensões essenciais para nós. A primeira é que estamos à beira do sétimo exame regular. O sétimo exame regular é muito importante, porque neste sétimo exame regular já não vamos poder ver quer a Troika, quer o Governo, fingir que isto tudo está a correr bem. E ao longo dos últimos exames regulares, apesar do desemprego estar a crescer muito acima das expectativas, apesar do decréscimo do produto interno bruto ser mais acentuado do que a expectativa inicial quando foi assinado o memorando, apesar da dívida pública continuar a cavalgar percentagem do PIB a cada revisão e a cada exame regular, nós chegamos ao fim dos exames regulares e a conclusão é sempre: Portugal está a cumprir, vamos no bom caminho. É basicamente também porque nós percebemos que os avaliadores fazem uma autoavaliação das suas próprias previsões. Então, nesse caso, a carta de António José Seguro não serve de grande coisa, uma vez que é dirigida aos avaliadores. Não, aquilo que diz aos avaliadores é precisamente isto. Neste momento, e essa era a minha segunda dimensão, não podemos fingir que está tudo a correr bem. Segundo, chegou a altura da política e dos políticos. E o Presidente da Comissão, a Diretora-Geral do FMI e o Presidente do BCE são políticos. Chegou a altura dos políticos e da política assumirem que o desenho do memorando português teve um conjunto de pressupostos que não se verificaram e que temos que dizer basta à ideia de perseguir os objetivos nominais do déficit com mais e mais austeridade, que tem levado a um empobrecimento acentuadíssimo da classe média e dos mais pobres e que por isso está na altura de olhar e termos metas realistas no tempo e ao lado um programa económico que permita que o país sustenha aquilo que é o crescimento do desemprego e o decréscimo do produto interno bruto. Se no curto prazo não formos capazes de ter instrumentos, e há instrumentos, eu depois posso detalhar se entender por pertinente, se nós não formos capazes de suster o decréscimo do produto, de suster o crescimento do desemprego e preparar o país, centrando-nos na competitividade, no valor acrescentado e na criação de emprego qualificado, o nosso país não terá futuro. O buraco negro de que falava o José Gil é uma ilustração de para onde nós caminhamos se não formos capazes de neste momento sustentar uma solução de valor acrescentado para a economia portuguesa. Acredita na eficácia desta carta enviada por António José Seguro ou ela funciona mais como propaganda interna, passa a expressão propaganda, funciona mais para dentro do que para fora? O Nuno Reis dizia há pouco que o ministro Vítor Gaspar dizia que um dos aspectos que distinguia o programa português era o facto do comportamento do povo português nas ruas e na forma como tem enfrentado a austeridade. E nisso estamos de acordo.
Perfeitamente de acordo. Mas há outra coisa que tem distinguido este programa português. É o facto do maior partido da oposição, nos momentos determinantes, ter sido capaz de dizer: nós vamos abster-nos neste primeiro orçamento, nós vamos apoiar o tratado fiscal, nós vamos votar favoravelmente a lei de enquadramento orçamental. E por isso o património que o PS foi capaz de construir na base do consenso em torno do memorando, é esse património político que o Partido Socialista e o seu secretário-geral utiliza neste momento para dizer: há que recuperar um consenso político e social em torno do memorando. Não é só que o PS, veja essas declarações de hoje do secretário-geral da UGT, vamos recuperar esse consenso, mas para recuperar esse consenso nós precisamos de credibilidade e de um ajustamento credível. E hoje os portugueses, termino com esta frase, e hoje os portugueses, quando olham para os sacrifícios que têm padecido e olham para os resultados da política económica, perguntam-se: isto não é credível, não estamos a ir por bom caminho, nós fazemos sacrifícios e as metas não são atingidas. Precisamos de recuperar esse consenso político e social, e é nesse sentido que o secretário-geral do Partido Socialista envia esta carta. Não, as metas não têm de facto sido atingidas, Sr. Deputado. Não há hipótese de tentar metas realistas, como dizia o Dr. Brilhante Dias, para que compensem os efeitos da queda do PIB, do aumento do desemprego. E as previsões do Governo têm sido todas falhadas. É sabido que, em termos dos objetivos de controle do déficit, Portugal conseguiu terminar o ano 2012 cumprindo aquilo que ficou definido, naturalmente beneficiando também a determinada altura do programa, fruto dessa credibilidade adicional que foi ingrediente. O Governo não abre mão de manter o rumo que manteve até agora. O Governo está, passo o pleonasmo, a governar numa situação de soberania condicionada, como se sabe. Os técnicos da Troika, em avaliações trimestrais que ficaram desde logo contratualizadas desde o início deste programa de ajustamento, fazem uma avaliação permanente daquilo que é o processo de ajustamento. Daí também a vontade que os partidos de governo têm que a permanência da Troika em Portugal seja o mais curta possível. A avaliação política que o Partido Socialista defende nesta carta supostamente inovadora que é enviada a um conjunto de líderes europeus, na realidade tem vindo a ser feita. É feita nos Conselhos de Ministros das Finanças da União Europeia, é feita nos Conselhos europeus, é feita nas reuniões que o Sr. Primeiro-Ministro tem ao mais alto nível com o Banco Central Europeu, com o FMI, com a Comissão Europeia, e na realidade essa avaliação política está a ser feita. De qualquer das formas, também é conveniente reconhecer que mesmo quando algumas vozes venham dizer que o Governo não é suficientemente assertivo nas negociações europeias, que não consegue fazer valer, que não consegue fazer valer a sua voz, que não consegue pedir para Portugal as mesmas condições que são atribuídas a outros países, na realidade, a realidade tem vindo precisamente a desmentir essas acusações. Ainda muito recentemente isso se passou com as mesmas condições de terem sido concedidas à Grécia foram exatamente concedidas a Portugal. É evidente que, sob o ponto de vista económico, não há política económica que seja feita a partir de decreto. O Partido Socialista teve grande responsabilidade nos últimos 10 anos de governos do nosso país. O professor Eurico Dias sabe, também quanto eu, que a média de crescimento anual do PIB nos últimos 10 anos em Portugal foi de 0,6%. Claro. Em anos, inclusive, em que havia capacidade de investimento e em que havia capacidade efetiva de implementar políticas económicas. Aquilo que neste momento o Governo está a fazer, naturalmente seguindo um caderno de encargos muito rigoroso e duro e naturalmente em diálogo permanente com as entidades credoras do nosso país, está a criar condições para que a médio prazo o país entre num rumo de crescimento sustentável. De resto, as previsões da OCDE, isso dizem que de facto na segunda metade de 2013 se prevê uma inversão da recessão. Mas concordará comigo que há um ano também se previa que em 2012 começasse a crescer e os resultados têm sido cada vez a afundar mais. A evolução, aliás, o Primeiro-Ministro chegou a dizê-lo na festa do Pontal. Mas o meu ponto é aí que eu divirjo e é aí que o PS diverge. E é a linha que nos separa. O Governo, quando começou a implementar este programa, tinha uma alternativa clara.
olhar para o cenário macroeconómico que se tinha alterado e considerar que essa alteração era importante para fazer um ajustamento das metas no tempo. O Partido Socialista sinalizou. Segundo, o Partido Socialista sinalizou outro aspecto que para mim é muito importante, talvez o mais importante. O país, apesar da situação difícil que tem recursos que pode utilizar. Não é admissível que a programação do CREN tenha parado os novos projetos das empresas durante um ano. Desculpe, foi feita uma reprogramação Essa total. Reprogramação E as taxas de execução estão ao mais alto nível de projetos já aprovados no tempo dos governos do PS, porque novos projetos não havia, porque os concursos foram limitados. Os concursos não abriam. Ouça, durante muito tempo, eu que tive responsabilidades na AECEP, dizia com gosto que era o último administrador da AECEP que tinha assinado contratos com PMEs, porque durante um ano não houve concursos. Não se verificaram concursos. Houve precisamente necessidade de reprogramar o próprio mas a reprogramação, a reparação operacional foi deixada pelo governo do PS em cima da mesa do Sr. Ministro. Se calhar não estava em cima da mesa. Feita. O que nós não podemos é travar e ter o Estado a fazer desalavancagem, os privados a fazer desalavancagem e ao mesmo tempo os recursos extra-orçamento que temos estarem bloqueados como estiveram bloqueados durante mais um ano. Mas estavam à espera de quê? Claro que o desemprego aumentou. Perfeitamente impensável é como é que o discurso do Partido Socialista esquece o que se está a passar a nível da União Europeia. Não pode esquecer. O motor da economia da União Europeia, como sabe, primeiro ano é recessão. Não pode esquecer, com certeza tem toda a razão. Mas a crise internacional não começou com este governo, começou em 2008. Teria sido bom tê-lo reconhecido na altura. Mas deixe-me dizer uma coisa. E quando fala de desemprego, desde o segundo trimestre de 2008, que o desemprego vem não podemos ter, por exemplo, olha, a União Europeia, na Cimeira de junho, aprovou os Project Bonds. Nós temos uma linha de mercadorias essencial para ligar Sines a Madrid, com a abertura do canal Panamá. Ouça, precisamos de iniciativa política na Europa. Iniciativa política precisamos de iniciativa política. Nível, é preciso dizer, este projeto é elegível ou não é elegível para o Projeto Bonds? É importante ou não é Portugal, importante como para nós? sabe, tem estado na linha da frente da defesa, por exemplo, da União Bancária a nível europeu, que recentemente deu passos com o acordo do PS, com certeza, e ainda bem que existe nestas grandes questões europeias um consenso com o maior partido da oposição. Acho saudável que assim seja. Mas falou, por exemplo, na questão das linhas de transportes para mercadorias, reconhecerá a importância também da lei, da reforma da lei do trabalho portuário, que veio, e ainda bem, com concordância e com colaboração do Partido Socialista, que veio dar um impulso muito importante. Está a ver, Paulo, o património de um grande partido da oposição? Um grande partido da oposição que sente necessidade... O património que nós jogamos na carta é esse património. Da oposição que sente necessidade, que o secretário-geral do PS quando percebe que, sob o ponto de vista de conteúdo, não tem políticas substancialmente alternativas àquelas que estão a ser seguidas, tem que encontrar em questões de forma, como a questão desta carta, a forma de se distanciar do próprio governo. Reconhecerá que o crescimento do PIB a nível da União Europeia previsto para 2012 era um crescimento negativo de 0,4%. Sabe, com certeza, que terminou nos 0,6%, como também o facto de que ninguém previa no início do ano da Alemanha terminar o ano em recessão. Naturalmente, quando estamos a falar dos principais parceiros comerciais de Portugal, isso tem um reflexo também, independentemente das exportações estarem a ter um comportamento muito positivo. Não há concordância com o Partido Socialista e a propósito da Troika que chega para a semana, na próxima visita da Troika, na próxima avaliação, é suposto tratar-se da questão dos cortes e da reforma do Estado dos tais 4 mil milhões de euros. Aí não há qualquer concordância com o Partido Socialista. O Partido Socialista sentiu... E voltando ao início da nossa conversa, o corte de 4 mil milhões de euros é capaz de não ser saudável para o tal clima de crispação. O Partido Socialista sentiu necessidade de cavar aqui uma trincheira relativamente ao próprio programa de assistência financeira. O Partido Socialista entende que não deve discutir a reforma do Estado e, naturalmente, que há uma consequência política que no futuro terá que pagar pelo facto de se estar a colar, desde logo, a partidos que desde o princípio recusaram negociar sequer com as entidades credoras de Portugal. A resposta aqui é simples. O PS posto fora? Não se pôs de fora da reforma do Estado. Mas fazer o corte de 4 mil milhões de euros até 2014
quantos desempregados é que vai custar mais a este país? A redefinição das funções do Estado é uma questão muito mais transversal. Não há redefinição das funções do Estado em 15 dias, ainda por cima quando estamos a uma semana que chega a Troika e propostas do Governo quanto à reforma do Estado, zero. Como sabe, o Partido Socialista recusou integrar uma comissão parlamentar precisamente para fazer um trabalho de fundo, de discussão, de redefinição das funções do Estado. Nós recusámos participar numa comissão que estava viciada nas suas conclusões. Isso não é verdade. Porque tinha o corte de 4 mil milhões de euros em cima da mesa. Gravíssimo. Se o PSD e o CDS queriam fazer um debate parlamentar sobre esta questão... Queriam e querem, estão disponíveis. Teriam que ter retirado a questão dos 4 mil milhões de euros de cima da mesa e teriam que ter aprovado a proposta que o Partido Socialista levou em novembro de abrir as comissões parlamentares à discussão da reforma do Estado. Coisa que não fizeram, como bem sabe. Mas eu, quanto à reforma do Estado, aquilo que mais me parece relevante é dizer. O Sr. Deputado refere, e com razão, que a situação da Europa é cada vez pior. E com isto, a pergunta que se faz é, se a frente externa está cada vez mais degradada, que país, que economia, que está em recessão há 8 trimestres consecutivos, vai aguentar 4 mil milhões de euros de corte, como dizia hoje a CIP e a UGT no Parlamento, 4 mil milhões de euros de corte em 2 anos. A pergunta é, que país sobrará depois? O Partido Socialista está a colocar grande país. Está a colocar um enfoque na questão das poupanças de 4 mil milhões de euros, quando essa questão nem sequer é a questão fundamental. Não são poupanças. A questão fundamental é da redefinição das funções do Estado. E a esse nível, o melhor exemplo que caracteriza a atitude política do Partido Socialista é o que se passou, por exemplo, relativamente à DSE. Tivemos o coordenador do Partido Socialista para a área da saúde a defender o fim da DSE. Até hoje é a única proposta sobre reforma do Estado que está em cima da mesa da DSE. Um conhecido deputado do Partido Socialista a dizer que acabar com a DSE não, porque os funcionários públicos são apoiantes do Partido Socialista, e depois temos o líder do grupo parlamentar do Partido Socialista a dizer que afinal não é para acabar, mas é para remodelar. O Partido Socialista, com esta forma de atuar, desculpe, não é uma oposição credível. Meus senhores, agradeço muito terem aceitado o nosso convite. A questão da reforma do Estado há de trazer-nos novos debates, com certeza, e dentro de poucos dias. Muito boa noite. Política Mesmo fica por aqui, já a seguir, 25ª hora, com João Maia Abreu. Boa noite, até amanhã.